Bom dia, irmãos, a graça e a paz, Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui mais um domingo para aprender um pouquinho mais do Senhor, para adorar, para exaltar, glorificar o nome do nosso Deus. Sei que muitos estão acordando agora, né? Um pouquinho de sono. Então, queridos, dá uma espreguiçada bem grande aí. Aqueles que ainda estão com um pouco mais de sono, dê uns pulinhos aí no lugar para dar aquela despertada, para a gente ouvir o que Deus tem para nós esta manhã, né? E nada melhor para nos ajudar a despertar é fazer uma oração e logo em seguida, após a oração, nós ouvirmos o ministério de louvor trazendo um lindo louvor para a gente essa manhã. Então vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por esse dia. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos permitiu abrir os nossos olhos, acordar mais uma vez aqui nessa terra, Pai. Senhor, muitas vezes passamos o tempo e o Senhor trabalhando em nossas vidas e nós nos esquecemos de agradecer tudo que o Senhor está fazendo pela gente. Muito obrigado. Essa manhã, ó Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor toque o coração de todos os meus irmãos assistindo essa live, ó Pai, todas as crianças da nossa igreja, ó Pai amado, todos os nossos anciões, ó Pai, nosso pastor, todos que estão nesse momento assistindo essa live, ó Pai amado, e que a partir de agora, Senhor Deus, preparem o seu coração para adorar e exaltar o Teu santo nome. É essa a minha oração, em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos, da nossa igreja. É muito bom nós estarmos aqui, estamos com muita saudade e nós esperamos que Deus continue nos abençoando. Irmãos, hoje a gente vai fazer, um domingo de manhã, um pouco diferente. A maior parte das músicas que a gente vai tocar hoje vai ser para criançada, mas todo mundo diz que nós somos adultos, mas temos crianças em nós. Então, deixemos também que essas crianças se divirtam hoje aqui. Criançada, o tio não vai fazer os gestos. Quem vai fazer os gestos vai ser a tia Denise, tá bom? Se não vai dar para tocar direito. Então, eu sei que todo mundo tomou um café da manhã reforçado, toma todinho, não é mesmo? Tá cheio de energia? Então, vamos cantar junto com o tio Matheus e a tia Denise, beleza? Então vamos lá, criançada. Para começar, a gente vai falar e cantar por dentro, fora, alto e embaixo, que é bem querido de vocês aí, beleza? Então vamos se espreguiçar. Vamos lá. Por dentro, fora, alto e embaixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, alto e embaixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e embaixo, sempre estou feliz. Tá meio fraco, né, gente? Vamos tentar energizar um pouco mais? Vamos lá então. Por dentro, fora, alto e embaixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, alto e embaixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e embaixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, alto e embaixo, sempre estou feliz. Melhorou. Gente, vocês lembram da música que a tia Ângela cantava pra gente, que era do Elefantinho? Eu adorava cantar porque tinha vários animais e tudo mais. Então vamos lá? Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim eu vou louvar. Assim eu vou louvar. Assim eu vou louvar. Dê, você tem um barco na sua casa? Tenho. Tem? Tenho. Ele é pequeno ou ele é grande?
Pequeno. Dessa música também é pequena, você acredita? Sério? Você sabe de qual música eu tô falando, né? Então vamos lá. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minhas mãos. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, no céu eu irei alcançar. Bê, você precisa da Gabriele? Claro. Gabriele, você precisa de mim? Sim. E nós também precisamos de Cristo. E essa música diz muito sobre isso. Vamos lá. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem cair, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem cair, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem cair, sem chorar, sem cessar, sem vacilar, sem cair, sem chorar, sem parar. Então, criançada, as nossas músicas agora estão chegando ao fim, mas o tio Matheus queria só mostrar mais uma música que a tia Gia está aqui comigo agora. Ela cantava para mim quando eu era criança. Nos próximos domingos, a gente já conversei com a tia D, a gente vai continuar cantando músicas aí infantis de criança que são bem legais. Beleza? Lá no céu existe alguém que me ama e me quer bem. Lá no céu existe alguém, é Jesus, eu sei. Ele veio me salvar. Lá no céu eu vou morar. Lá no céu existe alguém, é Jesus, eu sei. E agora, meus irmãos, eu peço, depois de termos orado, termos louvado, adorado ao Senhor, eu gostaria que você aquietasse agora o teu coração, colocasse todo o sentimento que passa aí com você nesse período, colocasse diante do Senhor agora, porque agora é o momento que vamos ouvir o recado de Deus para as nossas vidas. Então eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 16 ao versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 16 ao 23. Amém? Creio que todos acharam aí. Acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem,
abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar de novo? Senhor, queremos neste momento, ó Pai, ouvir o Teu recado, ouvir o que o Senhor tem para nós esta manhã. Também pedimos em nome de Jesus que nada venha atrapalhar a Tua igreja, o Teu povo, todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, ó Pai amado, de entender, ó Pai, de receber esse recado vindo do Senhor. Então, desde já, que Teu Espírito Santo nos use, trabalhe em todos os corações. É essa a minha oração, em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, o que temos para falar, vendo o dia a dia, situações que estamos passando nessa pandemia? Antes da pandemia tínhamos hábitos, costumes, situações que praticávamos diariamente, coisas que fazíamos todos os dias. Muitos de nós acordavam cedinho, iam para o trabalho, tinham a sua rotina, passavam o dia inteiro no trabalho, vinha para casa. Tínhamos o nosso período, as quartas-feiras, de vir para a igreja, para o culto de oração, a nossa EBD, domingo de manhã, nosso culto de adoração ao Senhor, domingo à noite. Enfim, tínhamos hábitos, costumes, e aí vem a pandemia. A pandemia veio em países distantes, muito distantes de nós, e muitos aqui achavam que isso não chegaria até a gente, pois está muito longe, e acabou chegando. E quando chega, muitos não dão a atenção devida, e a situação vai progredindo, vai crescendo, vai aumentando de tal maneira que o que tínhamos por certo se tornou incerto. Situações que vivíamos no nosso cotidiano foi mudado, foi transformado, ou às vezes até acabado. Então, muitos estão entrando numa rotina frequente nos seus lares, quebra todo aquele, por muitos estarem em suas casas, muitos estão desempregados, outros estão afastados do trabalho, perderam um pouco do senso do tempo, não tem mais horário para dormir, não tem horário para acordar, o almoço que tinha o seu horário certo, às vezes acorda até um pouquinho mais tarde, não almoça mais no mesmo período. Então, isso veio para quebrar a nossa estrutura, a nossa maneira de viver. E aí junta todas essas situações com que a mídia vem nos mostrando todos os dias, a guerra de poderes entre os políticos, homens usando a pandemia, essa doença, homens mostrando o ponto mais baixo do pecado, o ponto mais baixo do ser humano que não conhece, que não tem a Jesus Cristo, ou seja, a natureza depravada em si, como a Escritura fala, sendo escancarado, sendo mostrado para todo mundo. Como assim, pastor? Homens se apropriando de verbas que eram destinadas para salvar vidas, sendo colocadas em suas contas bancárias para torná-los mais ricos, e pessoas morrendo
por falta de respiradores ou por falta de leitos de hospitais. Mas, queridos, esta manhã a palavra do Senhor veio para nós nos mostrar que para o crente em Cristo Jesus, para o salvo, para o lavado e remido, algumas rotinas, alguns hábitos não podem mudar, não podem acabar de jeito nenhum. Nesse momento, eu sei que quem está me vendo aí é o pai de família, é a mãe, são as crianças da igreja. E muitas situações, a falta de rotina delas irem para a escola, vai perdendo a vontade de fazer as coisas, vai perdendo aquele entusiasmo. Muitos já não pegam mais a Bíblia para ler, muitos já não oram mais. Crianças que não estão mais na escola da IBD, se a gente deixar, o inimigo vai se infiltrando em cada situação para nos distanciar de Deus e um dos outros. Mas a palavra é clara aqui, esta manhã para a gente, mostrando sobre o povo de Tessalonicenses. Então, Tessalonicenses aqui, Paulo escrevendo a carta no capítulo 5, em 1 Tessalonicenses ele diz: regozijai-vos sempre. O primeiro item dessa lista que ele coloca nesses versículos em algumas versões está alegrai-vos sempre. Poxa, pastor, mas aí o senhor pegou pesado, hein? Como que é a sensação, como que é difícil, pastor, de eu ficar alegre sempre nessa situação? Pois entes queridos estão morrendo, pessoas que a gente ama, próximos, até poucos dias estavam perto de nós e acabaram pegando essa doença e faleceram. Como que eu vou me alegrar com até pouco tempo meu pai estava trabalhando, agora está desempregado? Como que eu vou me alegrar sempre com eu não posso mais estar no meio dos meus irmãos na igreja para nos abraçarmos, chorarmos, nos alegrarmos, cantarmos, estarmos juntos ali fisicamente? Ah, pastor, como que eu vou fazer isso sempre? E aí logo em seguida ele dá a resposta: regozijai-vos sempre quando orai sem cessar. Um grande filósofo, um grande pregador, um grande teólogo chamado Charles Spurgeon, em uma de suas pregações, ele diz assim: eu não entendo como um cristão vive sem orar, sendo que o cristão só vive quando ora. Olha que profundo isso, meus irmãos. Eu não entendo como um cristão vive sem orar, sendo que o cristão só vive quando ora. Aqui está um segredo para nós, meus irmãos. Orai sem cessar, vida com Deus. Só estaremos alegres em todas essas situações que eu citei, em meio a esse caos que estamos passando, meus irmãos. Só seremos alegres sempre, indiferente à circunstância que estamos passando, quando tivermos vida com Deus, ou seja, quando orarmos sem cessar. Querido, está triste? Passou por situação terrível, difícil? Dobra o joelho no chão e ore. Converse com Deus. Converse com o Senhor. Peça para Ele acalmar, confortar, amenizar. Porque Jesus Cristo foi bem claro, dizendo que no mundo nós teríamos aflições.
Então, passaremos sim por dor, e às vezes dores terríveis. Eu cheguei a sentir no meu coração, e anos se passaram, uma dessas dores terríveis, e até hoje ainda, conforme o período, algumas datas eu sinto, é quando eu perdi o meu irmão, né? Eu já falei para os irmãos, perdi um irmão muito querido, isso já faz 11 anos e meio, e às vezes essa dor aperta. Há 3 anos eu perdi meu pai, 2 anos eu perdi meu avô bem querido. Então, passaremos por situações difíceis, passaremos. Estou vivendo um momento difícil, por quê? Porque eu entrei para a estatística do Covid. Pastor, pegou o Covid? Não, graças a Deus não. Mas eu perdi meu emprego, um pai de família, pai, o provedor do sustento do lar, desempregado. Muitos que eu conheço, estão, homens, pais de família, estão numa situação em que alguns já me relataram que estão pensando em se matarem, já pensaram na forca. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, queridos, nós temos que estar muito bem preparados, espiritualmente, psicologicamente falando, para enfrentar toda essa situação. Por quê? Porque nós cristãos somos tidos como base, como alicerce para essas pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Nós só vamos ter plena confiança, vamos crer plenamente e nos alegrarmos sempre quando orarmos sem cessar, ou seja, continuamente ao nosso Deus, ao nosso Pai. Ele continua dizendo aqui: em tudo dai graças, em tudo agradeça a Deus. Poxa, pastor, mas para mim é difícil fazer isso, pastor. Agradecer a Deus por a perda de um ente querido, a perda do meu emprego. O senhor está ficando louco. O nosso Deus está no controle de todas as coisas, porque na própria Escritura ele diz: não se preocupais com o que hão de comer, com o que hão de vestir no dia de amanhã, porque Ele cuida até dos pássaros, cuida dos lírios dos campos, que dirá de nós, que somos chamados filhos. Então, querido, é tempo de confiança, é tempo de colocar todo o nosso ser plenamente na mão de Deus. Em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agradecer sobre todas as coisas é a vontade de Deus em Cristo Jesus para todos nós, queridos. Será que eu só estou bem com Deus quando as coisas vão bem para mim? Esse não é o padrão correto de cristão. Porque o padrão correto de cristão está lá no Getsêmani, quando Jesus Cristo, ajoelhado, prestes a ser capturado, ele estava lá ajoelhado, orando, suando sangue, e ele diz o quê? Pai, se possível, aparta-te de mim esse cálice, mas se não seja a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. E ele sabia que naquele momento ele estava prestes a carregar o pecado de toda a humanidade sobre as suas costas. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus.
ele se preocupou mais com a vontade do Pai, em fazer a vontade do Pai. E aí, Paulo continua alertando esse povo, versículo 19, dizendo: não extingais o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus que habita em nós, queridos. O Espírito Santo que veio selar a nossa decisão, que veio selar o nosso pedido de perdão a Deus pelos nossos pecados, o nosso reconhecimento, e proclamando Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Esse Espírito Santo que vem habitar em nós. Não apagar o Espírito Santo, ou seja, a circunstância, a situação que a gente está vivendo hoje em dia, tudo tenta nos levar a isso, a calar, a não ouvir, a afastar o máximo possível de nós a voz do Espírito Santo. Ei, que Deus é esse? Que Deus é esse que faz o seu filho perder o emprego? Ei, que Deus é esse que você serve, que levou o seu ente querido nessa doença? Ei, que Deus é esse que permite que o povo dele passe por essa pandemia, por essa situação, por esse caos? Mas Jesus Cristo é claro, nesse mundo onde jaz do maligno, vamos passar sim por essa situação, vamos passar. E a tendência é o quê? A dar voz ao inimigo e deixar de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, dizendo: ei, eu te fortaleço, eu te sustento, eu estou contigo todo o tempo, eu estou contigo, te ajudando, te carregando, te amparando. Eu te prometi o selo da tua decisão, se permaneceres fiel até o fim, perseverar até o fim. Eu te prometo o quê? O que Jesus prometeu? Que viria buscar a igreja, que Ele vai voltar e teremos vida eterna com Cristo no céu, alegria eternamente no céu. Enquanto aqui estamos, teremos momentos de tristeza, momentos de alegria, mas no céu, alegria eternamente, louvando e adorando o Senhor. Então, querido, não dê ouvido às circunstâncias, dê ouvido ao Espírito Santo de Deus. E o mais importante, que é o ponto-chave aqui nesses versículos, versículo 20: não desprezeis as profecias. Quais são as profecias de Deus para mim e para você? As Escrituras. As Escrituras. Aqui na tradução da palavra é profeteia, que quer dizer adiante, falar, ou seja, o uso primário dessa palavra não é previsão no sentido de profetizar, mas uma interpretação declarada no sentido de anunciar a vontade e conselho de Deus. Ou seja, o autor quis dizer o quê? O anúncio, a vontade, o conselho, a instrução de Deus para nós está aqui nas Escrituras, ou seja, a profecia, a palavra de Deus aqui para nós nos instruirmos, nos levantarmos, nos orientarmos em toda essa situação. Ei, crianças, será que esse período de não estarmos aqui, vocês não estar mais nas suas classes, será que vocês estão ainda com vontade de pegar a Bíblia e ler as profecias do Mestre? Ei, pais, incentive os seus filhos, continue instruindo, deixe o seu filho ver você lendo a palavra. Ei, mães, deixe o seu filho te ver com o joelho dobrado orando.
Exemplo. Quando ele diz aqui, abstém-vos de toda aparência do mal, ele está dizendo, se afasta de tudo que contraria a vontade de Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, aqui de novo, vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra aqui é clara, Jesus vai voltar, mas para isso temos que estar com os nossos corpos irrepreensíveis, conservados para o Senhor. E só conseguiremos todas essas coisas seguindo esse padrão bíblico. E para terminar, meus irmãos, vamos voltar um pouquinho ao início do capítulo 4. A palavra de Deus no versículo 1 diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis progredir cada vez mais. Então, queridos, a palavra de Deus foi transmitida, foi passada para vocês e foi mostrado a maneira que se deve andar para agradar a Deus. E aí ele exorta, continueis a progredir cada vez mais. Quer progredir em meio a essa situação? Quer continuar fortalecido em meio a esse caos? Esses hábitos que a palavra de Deus nos mostrou, não podemos perder de jeito nenhum. Orar sem cessar, alegrar-nos sempre, em tudo dai graças, não apagar o Espírito Santo de Deus, não desprezar as Escrituras, examinar todas as coisas e reter só o bem, só as coisas que são boas, afastar da aparência do mal. Só assim vamos progredir, só assim vamos permanecer plenamente conservados, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então, meus queridos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado a Deus. Da maneira que a Tua palavra chegou até a mim, eu transmiti para a Tua igreja, Deus. Que ela encontre morada nesses corações, ó Pai, dando força, dando ânimo, exortando para aqueles que andam desprezando a sua palavra, aqueles que não oram mais, ó Pai, e que ela sirva de incentivo para todos prosseguirmos irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Espero que essa palavra sirva de ânimo, de conforto. Não tem o Popeye que toma o espinafre lá para ficar fortão? Então, querido, use essa linguagem figurada, essa situação dessa maneira. Olha o nosso espinafre aqui, ó. Vamos ficar fortões aqui, consumindo esse alimento poderosíssimo, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus, amém. Senhor, minha vida oferecer como oferta de
minha fé firmada está em ti, Jesus. Meu amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo.